Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 12. Os três anjos e o outro anjo. Muitas vezes, em ligação com ensinos errôneos e falsos movimentos, aquele que os lidera identifica sua mensagem e obra com a do outro anjo de Apocalipse 18, verso 1. Alguns ensinos errôneos, no decorrer dos anos, têm envolvido igualmente as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14. Foi o caso numa situação enfrentada em 1896 pela senhora White, nas comunicações que se seguem. A recapitulação das mensagens dos três anjos em sua obra ampla, se bem que extensa, será apreciada por suas declarações confirmativas. Compiladores. Mistura de verdade e erro. Não consegui dormir depois de 1h30 da madrugada. Eu estava levando ao irmão T uma mensagem que o Senhor me dera para ele. Os pontos de vista particulares que ele mantém são uma mistura de verdade e de erro. Caso ele houvesse passado pelas experiências do povo de Deus, ao dirigi-los ele pelos 40 anos passados, estaria mais bem preparado para fazer a correta aplicação da Escritura. Os grandes sinais demarcadores da verdade, mostrando-nos a direção na história profética, devem ser cuidadosamente observados, para que não sejam derribados e substituídos por teorias que trariam confusão em vez de genuíno esclarecimento. Foram-me citadas as próprias teorias errôneas que têm sido repetidamente apresentadas. Os que defendem essas teorias apresentaram citações bíblicas, mas aplicaram-nas mal e as deturparam. As teorias julgadas corretas eram incorretas, e todavia muitos pensaram que fossem justamente as teorias a serem apresentadas ao povo. As profecias de Daniel e de João devem ser diligentemente estudadas. Existem pessoas ainda vivas que, ao estudarem as profecias de Daniel e de João, receberam grande luz de Deus ao examinarem a base onde profecias especiais estavam em processo de cumprimento por sua ordem. Eles levaram a mensagem do tempo ao povo. A verdade brilhou claramente como o sol ao meio-dia. Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da profecia, foram expostos ao povo, e viu-se que ela era um esboço figurado de acontecimentos que levam ao encerramento da história terrestre. As cenas relacionadas com a obra do homem do pecado são os últimos aspectos claramente revelados na história terrestre. O povo tem agora uma mensagem especial para dar ao mundo, a terceira mensagem angélica. Aqueles que em sua experiência examinaram o fundamento e desempenharam uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, não estão tão susceptíveis a serem induzidos a falsos caminhos como os que não tiveram conhecimento experimental do povo de Deus. Tem havido uns e outros que, estudando a Bíblia, julgaram descobrir grande luz e teorias novas, mas não têm sido corretas. As Escrituras são todas verdade, mas por aplicarem-nas mal, homens chegam a erradas conclusões. Achamo-nos empenhados em grande conflito, e ele se tornará mais rigoroso e decidido ao nos aproximarmos da luta final. Temos um inimigo vigilante e está em constante atividade na mente humana que não teve experiência pessoal nos ensinos do povo de Deus pelos 50 anos passados. Alguns tomarão a verdade aplicável a seu tempo e pô-la-ão no futuro. Acontecimentos na sequência da profecia que tiveram seu cumprimento no distante passado são considerados futuros, e assim por essas teorias a fé de alguns é solapada. Segundo a luz que o Senhor ouve por bem conceder-me, estais em risco de fazer a mesma obra, apresentando perante outros verdades que tiveram seu lugar e fizeram sua obra específica para o tempo na história da fé do povo de Deus. Reconheceis como verdadeiros esses fatos na história bíblica, mas os aplicais no futuro. Eles têm sua força ainda em seu devido lugar na cadeia dos acontecimentos que nos tornaram como um povo o que somos hoje, e como tal eles devem ser apresentados àqueles que se encontram nas trevas do erro.
Os fiéis obreiros de Jesus Cristo devem cooperar com seus irmãos que tiveram experiência na obra desde o próprio surgimento da mensagem do terceiro anjo. Esses seguiram passo a passo, recebendo luz e verdade ao avançarem, suportando prova após prova, erguendo a cruz que lhes jazia diretamente na trilha e esforçando-se por avançar em conhecer o Senhor, cujas saídas são preparadas para amanhã. Vós e outros de nossos irmãos precisais aceitar a verdade tal como Deus a deu aos estudiosos de suas profecias, à medida que eles foram conduzidos por viva e genuína experiência, avançando ponto por ponto, testados, provados e experimentados, até que a verdade é para eles uma realidade. Por sua palavra e pena, tem ido a todas as partes do mundo a verdade em raios brilhantes e cálidos, e aquilo que lhes era verdade teste, segundo era trazida pelos mensageiros delegados do Senhor. É verdade que prova a todos a quem esta mensagem é proclamada. A força da advertência a vir agora ao povo de Deus, de perto e de longe, é a mensagem do terceiro anjo. E os que estão buscando compreender essa mensagem não serão levados pelo Senhor a fazer da palavra uma aplicação que solape o fundamento e remova as colunas da fé que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que hoje são. As verdades que se têm estado a desdobrar em sua ordem, à medida que temos avançado através da profecia revelada na palavra de Deus, são verdade, sagrada e eterna verdade hoje. Aqueles que examinaram passo a passo a base na história passada de nossa experiência, vendo a cadeia de verdade nas profecias, estavam preparados para receber e obedecer a todo raio de luz. Eles estiveram orando, jejuando, buscando, cavando em procura da verdade como de tesouros escondidos, e o Espírito Santo, sabemos, estava nos ensinando e guiando. Foram avançadas muitas teorias que apresentavam uma semelhança de verdade, mas tão misturada com textos mal interpretados e mal aplicados, que induziam a perigosos erros. Muito bem sabemos nós como foi estabelecido cada ponto da verdade, e sobre ele posto o selo pelo Espírito Santo de Deus. E todo o tempo ouviam-se vozes: aqui está a verdade, eu tenho a verdade, segui-me. Mas vinham as advertências: não vardes após eles, não os enviei. Porém eles correram. As direções do Senhor foram assinaladas e maravilhosíssimas suas revelações do que era a verdade. Ponto após ponto foi estabelecido pelo Senhor Deus do céu. Aquilo que era verdade então é verdade hoje. Não cessam, porém, de ouvirem-se as vozes: isto é verdade, eu tenho um novo esclarecimento. Mas esses novos esclarecimentos em sentidos proféticos são manifestos em aplicar mal a palavra e levar o povo de Deus ao sabor das ondas sem uma âncora que os segure. Se os estudiosos da palavra pegassem as verdades que Deus revelou ao guiar seu povo e se apoderassem dessas verdades, digerissem-nas e as introduzissem em sua vida prática, então seriam condutos vivos de luz. Mas aqueles que se aplicaram a estudar novas teorias têm uma mistura de verdade e de erro, e depois de tentarem pôr em destaque essas coisas, têm demonstrado que não acenderam sua lâmpada no altar divino, e ela se apagou. As mensagens dos três anjos de forma mais ampla. A proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos foi colocada pela palavra da inspiração. Nem uma cavilha, nem um alfinete deve ser removido. Nenhuma autoridade humana tem mais direito de mudar a colocação dessas mensagens do que teria de substituir o Antigo Testamento pelo Novo. O Antigo Testamento é o Evangelho em figuras e símbolos. O Novo Testamento é o corpo ou a substância. Um é tão essencial como o outro. O Antigo Testamento apresenta lições dos lábios de Cristo. E essas lições não perderam, em particular algum, a sua força. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e encontramos-nos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade.
pela pena e pela palavra, devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem a primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. O livro que foi selado não foi o do Apocalipse, mas aquela parte da profecia de Daniel que se referia aos últimos dias. Diz a Escritura: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Quando o livro foi aberto, foi feita a proclamação: já não haverá demora. Apocalipse 10, verso 6. O livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes da terra. Pelo acréscimo do conhecimento, deve ser preparado um povo para subsistir nos derradeiros dias. O sábado, o grande ponto controverso. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Essa mensagem, caso seja atendida, chamará a atenção de toda a nação e tribo e língua e povo a um acurado exame da palavra, e à verdadeira luz quanto ao poder que mudou o sábado do sétimo dia para um sábado falso. O único Deus verdadeiro tem sido abandonado, sua lei rejeitada, sua sagrada instituição do sábado foi pisada no pó pelo homem do pecado. O quarto mandamento, tão claro e explícito, foi passado por alto. O memorial do sábado, que declara quem é o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, foi violentamente arrancado e foi dado ao mundo em seu lugar um sábado falso. Assim foi feita uma brecha na lei de Deus. Um sábado falso não podia ser estandarte verdadeiro. Na mensagem do primeiro anjo, os homens são chamados a adorar a Deus, nosso Criador, que fez o mundo e tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a uma instituição do papado, anulando a lei de Jeová. Mas deve haver um aumento do conhecimento nesse assunto. A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden quando Deus disse à serpente: Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Aí está a primeira promessa de um Salvador que havia de erguer-se no campo de batalha para contestar o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo a fim de representar o caráter de Deus assim como ele é representado em sua santa lei, pois esta é uma transcrição de seu caráter. Cristo era tanto a lei como o Evangelho. O anjo que proclama o Evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o Evangelho da salvação leva os homens à obediência da lei, pela qual seu caráter é formado segundo a semelhança divina. No capítulo 58 de Isaías, é especificada a obra dos que adoram a Deus, o Criador dos céus e da terra. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Isaías 58, verso 12, diz a versão atualizada: levantarás os fundamentos de muitas gerações. O memorial de Deus, seu sábado do sétimo dia, será erguido. Será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, não mais o pisares sob teus pés, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos de 12 a 14. A história da igreja e do mundo, os leais e os desleais, é aqui plenamente revelada.
Os fiéis, sob a proclamação da mensagem do terceiro anjo, puseram os pés no caminho dos mandamentos de Deus para respeitar, honrar e glorificar aquele que criou os céus e a terra. As forças da oposição têm desonrado a Deus fazendo uma brecha em sua lei e, quando a luz de sua palavra tem chamado a atenção para seus santos mandamentos, revelando a brecha feita na lei pela autoridade papal, então, para se livrarem da convicção, os homens têm buscado destruir toda a lei. Podem eles, porém, destruí-la? Não, pois todos os que examinarem as Escrituras verão por si mesmos que a lei de Deus permanece imutável, eterna, e seu memorial, o sábado, durará pelos séculos eternos, apontando ao único Deus verdadeiro em distinção de todos os deuses falsos. Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu: mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer a teoria que ele apresentou no céu antes de sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitaram o mesmo erro. Se, porém, a lei de Deus foi mudada num jota ou num tio, Satanás ganhou na terra aquilo que não pôde obter no céu. Ele preparou seus enganosos laços na esperança de levar em cativeiro a igreja e o mundo. Mas nem todos serão enlaçados. Está sendo traçada uma linha de distinção entre os filhos da obediência e os filhos da desobediência, os leais e verdadeiros e os desleais e infiéis. Dois grandes partidos se desenvolvem: os adoradores da besta e sua imagem e os adoradores do Deus vivo e verdadeiro. O anjo de Apocalipse 10. A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que é vinda a hora do juízo de Deus, é dada no tempo do fim. E o anjo de Apocalipse 10 é apresentado como tendo um pé no mar e outro em terra, mostrando que a mensagem será levada a terras distantes, que o oceano será atravessado e as ilhas do mar ouvirão a proclamação da última mensagem de advertência ao nosso mundo. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos. A decepção dos que esperavam ver o Senhor em 1844 foi, na verdade, amarga para os que haviam tão ardentemente antecipado seu aparecimento. Achava-se no desígnio do Senhor que viesse esse desapontamento e se revelassem os corações. Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem para a qual Deus não esteja preparado. Nenhuma força oponente se tem erguido para opor-se à obra de Deus que ele não a haja previsto. Tudo tem ocorrido como ele predisse por meio de seus profetas. Não tem deixado sua igreja em trevas, abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que havia de acontecer e, mediante suas providências, agindo no lugar indicado na história do mundo, ele executou aquilo que seu Santo Espírito inspirara os profetas a predizerem. Todos os seus desígnios se cumprirão e serão estabelecidos. Sua lei acha-se ligada a seu trono, e os agentes satânicos aliados com os instrumentos humanos não a podem destruir. A verdade é inspirada e guardada por Deus. Ela viverá e vencerá, se bem que pareça às vezes sobrepujada. O Evangelho de Cristo é a lei exemplificada no caráter. Os enganos praticados contra ela, toda a invenção para vindicar a falsidade, todo o erro forjado por instrumentos satânicos, serão finalmente para sempre destruídos, e a vitória da verdade será como o surgimento do sol ao meio-dia. O sol da justiça brilhará trazendo saúde em suas asas, e a terra inteira se encherá de sua glória. A certeza da profecia. Tudo quanto Deus especificou que se havia de cumprir na história profética no passado, cumpriu-se. E tudo quanto está ainda por vir, virá por sua ordem. Daniel, o profeta de Deus, está em seu lugar. João está em seu lugar.
No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel, e assim Daniel se erguerá em seu lugar. Dá seu testemunho aquilo que o Senhor lhe revelou em visão dos grandes e solenes acontecimentos que precisamos conhecer ao nos encontrarmos no próprio limiar de seu cumprimento. Na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram repetir-se-ão. Velhas controvérsias serão reavivadas e novas teorias estarão continuamente a surgir. O povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento de profecia, desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, sabe onde se encontra. Possuem uma experiência que é mais preciosa que o ouro fino. Devem permanecer firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de sua confiança até o fim. Um poder transformador acompanhou a proclamação das mensagens do primeiro e segundo anjos, da mesma maneira que apoia a mensagem do terceiro. Perduráveis convicções foram feitas em mentes humanas. O poder do Santo Espírito foi manifestado. Houve diligente estudo das Escrituras ponto por ponto. Quase noites inteiras foram consagradas ao diligente exame da palavra. Pesquisávamos em busca da verdade como de tesouros ocultos. O Senhor se nos revelou. Foi derramada luz sobre as profecias e conhecemos que recebíamos instrução divina. Depois do grande desapontamento, poucos houve que se aplicaram a buscar a palavra de todo o coração. Algumas almas, porém, não se assentaram em desânimo, nem negaram que o Senhor os conduzira. A esses a verdade foi aberta ponto por ponto, entrelaçada com suas mais abençoadas recordações e simpatias. Os pesquisadores da verdade sentiam que a identificação de Cristo com sua natureza e interesses era completa. A verdade foi feita brilhar, bela em sua simplicidade majestosa, com um poder investido de uma certeza desconhecidos antes do desapontamento. Podíamos então proclamar a mensagem em unidade. Mas entre os que não haviam firmado bem sua fé e experiência, houve grande confusão. Toda opinião concebível foi apresentada como mensagem da verdade, a voz do Senhor. Porém era: não os creiais, pois não os enviei. Andávamos cuidadosamente com Deus. A mensagem devia ser dada a todo mundo e sabíamos que esta verdade presente era dom especial de Deus ao mundo. A comunicação desse dom era prerrogativa de Deus. Seus desapontados servos, ainda em busca da verdade, foram guiados passo a passo para comunicarem ao mundo aquilo que lhes fora comunicado. As declarações proféticas deviam ser repetidas e a verdade essencial à salvação devia ser dada a conhecer. A obra, a princípio, caminhava com dificuldade. Muitas vezes os ouvintes rejeitavam a mensagem como ininteligível. E o conflito começou com decidido fervor, especialmente com relação à questão sabática. Mas o Senhor manifestou sua presença. Por vezes o véu que lhe ocultava a glória aos nossos olhos era afastado. E nós o contemplávamos no lugar santo e elevado. O Senhor não dirigirá as mentes agora, no sentido de afastá-las da verdade que o Espírito Santo induziu no passado seus servos a proclamarem. Muitos hão de analisar sinceramente a palavra em busca de luz como fizeram os do passado e veem luz na palavra. Não passaram, porém, pelas experiências da primeira proclamação dessas mensagens de advertência. Assim sendo, alguns não apreciam o valor das verdades que foram para nós como marcos miliários e fizeram de nós o que somos como um povo peculiar. Não fazem a devida aplicação das Escrituras e assim arquitetam teorias que não são corretas. É verdade que citam quantidade de textos e ensinam muita coisa que é verdadeira, mas a verdade está tão misturada de erro que leva a conclusões errôneas. Todavia, como podem entremear textos bíblicos em suas teorias, pensam que possuem uma cadeia lógica de verdade. Muitos que não tiveram uma experiência no surgimento das mensagens aceitam essas teorias errôneas e são induzidos a caminhos falsos para trás e não para frente. Esse é o desígnio do adversário. A ameaça de textos mal aplicados.
Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. Os judeus tinham as escrituras do Antigo Testamento e julgavam-se familiarizados com elas. Cometeram, porém, deplorável erro. Consideravam as profecias referentes à gloriosa segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu como se referindo ao primeiro advento. Como ele não viesse segundo suas expectativas, dele se afastaram. Satanás sabia exatamente a maneira de apanhar esses homens em sua rede, enganá-los e destruí-los. O mesmíssimo Satanás está em atividade para minar a fé do povo de Deus neste tempo. Há pessoas prontas a apanhar toda ideia nova. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial. Esses homens seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia, e aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Estas mensagens recebidas e vividas estão fazendo sua obra para preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus. Se examinarmos as Escrituras para confirmarmos a verdade que Deus deu a seus servos para o mundo, seremos achados proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. É verdade que há profecias ainda por cumprir, mas trabalho bem errôneo tem sido feito vez após vez e continuará a sê-lo por aqueles que buscam encontrar nova luz nas profecias e que começam por se desviar da luz que Deus já deu. As mensagens de Apocalipse 14 são aquelas pelas quais será provado o mundo. São o Evangelho eterno e devem ser proclamados em toda parte. Mas o Senhor não põe sobre os que não tiveram uma experiência em sua obra a responsabilidade de fazer uma nova exposição das profecias que, por meio de seu Espírito Santo, ele moveu seus escolhidos servos a explicar. Segundo a luz que Deus me deu, esta é a obra que vós, irmão F., tentastes realizar. Vossos pontos de vista encontraram eco por parte de alguns, mas isso é porque essas pessoas não possuem discernimento para ver o verdadeiro propósito dos argumentos que apresentais. Não têm tido senão limitada experiência na obra de Deus para este tempo, e não veem aonde vossos pontos de vista os levariam, e vós mesmo não vedes aonde eles haviam de levar. Eles estão prontos a assentir com vossas declarações. Nada veem nelas a não ser o que é correto. São, porém, iludidos porque entretecestes tanto da Escritura no arranjo da vossa teoria. Vossos argumentos parecem-lhes conclusivos. Não se dá o mesmo, porém, quanto aos que têm conhecimento experimental da verdade que se aplica ao último período da história terrestre. Ao passo que veem que mantendes verdade preciosa, veem também que haveis aplicado mal textos bíblicos, colocando-os numa moldura de erro em que se acham deslocados, fazendo-os dar força àquilo que não é verdade presente. Não exulteis por haverem alguns aceitado o que escrevestes. É extremamente probante para vossos irmãos que confiam em vós como cristão e que como tal vos amam, declarar-vos que o entrelaçamento do argumento que haveis julgado de tão grande importância não é a teoria da verdade que Deus deu a seu povo para proclamar para este tempo. O esclarecimento que Deus me deu é que os textos bíblicos que entretecestes, vós mesmos não compreendeis plenamente. Caso assim fosse, haveríeis de discernir que vossas teorias arrancam os próprios alicerces da nossa fé. Meu irmão, tenho tido muitos testemunhos para corrigir aqueles que começaram pelo mesmo caminho que estás trilhando. Essas pessoas pareciam certas de estar sendo dirigidas por Deus e vinham com suas diferentes teorias a pastores que pregavam a verdade. Eu disse a esses ministros: o Senhor não está nisto. O Senhor não está nisto, não vos enganeis, nem tomeis a responsabilidade de enganar a outros. Em reuniões campais, tive de falar claramente acerca dos que estavam assim desviando das veredas direitas. Pela pena e pela palavra tenho dado a mensagem: não vades após eles.
tratando com um moribundo. A mais difícil tarefa que já tive de efetuar nesse sentido foi no tratar com uma pessoa que eu sabia queria seguir o Senhor. Por algum tempo ele pensara que estava recebendo nova iluminação. Estava muito doente, devendo morrer em breve. E como meu coração esperava que ele não me obrigasse a dizer-lhe o que ele estava fazendo. Aqueles a quem ele apresentava seus pontos de vista escutavam-nos ansiosamente e alguns o consideravam inspirado. Tinha feito um mapa e argumentava pelas Escrituras para mostrar que o Senhor voltaria em determinada data em 1894, penso. Para muitos esse raciocínio parecia perfeito. Falavam de sua poderosa exortação no quarto de doente. As mais maravilhosas cenas passavam diante dele. Mas qual era a fonte de sua inspiração? Era a morfina a ele dada para aliviar-lhe a dor. Em nossa reunião campal em Lansing, Michigan, pouco antes de eu vir para a Austrália, tive de falar francamente a respeito dessa nova luz. Disse ao povo que as palavras que haviam ouvido não eram a verdade da inspiração. A maravilhosa luz que apresentava tal exibição de verdade era o resultado de má aplicação da Escritura. A obra do Senhor não havia de terminar em 1894. A palavra do Senhor a mim era: isto não é verdade, mas induzirá a caminhos estranhos e alguns ficarão confundidos acerca dessa apresentação e abandonarão a fé. Nenhuma mensagem verdadeira fixa tempo. Para pessoa alguma que fixe o tempo em que Cristo deva vir ou não vir, tem mensagem verdadeira. Estais certos de que Deus não dá nenhuma autoridade de dizer que Cristo retarda sua vinda 5 anos, 10 anos ou 20 anos. Estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Esta é nossa mensagem, a própria mensagem que os 3 anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. A obra a ser feita agora é a de fazer soar esta última mensagem de misericórdia a um mundo caído. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. A obra aprofundar-se-á mais e se tornará mais intensa para o fim do tempo. E todos quantos são coobreiros de Deus contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente que já está iluminando a terra com sua glória. Coisa alguma é digna de que por ela contendamos senão a glória de Deus. A única rocha que há de subsistir é a rocha dos séculos. A verdade tal como é em Jesus é o refúgio nestes dias de erro. Mensagens dadas para nossa época. A profecia tem estado a cumprir-se ponto por ponto. Quanto mais firmes estivermos sob a bandeira da mensagem do terceiro anjo, tanto mais claro havemos de compreender a profecia de Daniel. Pois o Apocalipse é o suplemento de Daniel. Quanto mais plenamente aceitarmos a luz apresentada pelo Espírito Santo, mediante os consagrados servos de Deus, tanto mais profundas e seguras, mesmo como o trono eterno, parecerão as verdades da profecia antiga. Teremos a certeza de que homens de Deus falaram segundo foram inspirados pelo Espírito Santo. Os próprios homens devem estar sob a influência do Espírito Santo a fim de compreenderem suas declarações mediante os profetas. Essas mensagens foram dadas não para aqueles que anunciaram as profecias, mas para nós que vivemos entre as cenas de seu cumprimento. Eu não sentiria que me era possível apresentar estas coisas, caso o Senhor não me houvesse dado essa obra a fazer. Outros há, além de vós, mais de 1 ou 2, que, como vós, pensam que possuem nova iluminação e estão prontos a apresentá-la ao povo. Seria, porém, agradável a Deus que eles aceitassem a luz já concedida e nela andassem e baseassem sua fé nas Escrituras, que apoiam a posição mantida pelo povo de Deus por muitos anos. O Evangelho eterno deve ser proclamado por instrumentos humanos. Devemos fazer soar as mensagens dos anjos representados como voando pelo meio do céu com a última advertência a um mundo caído.
Se não somos chamados a profetizar, somos chamados a crer nas profecias e a cooperar com Deus no levar à luz a outras mentes. Isto estamos procurando fazer. Podeis ajudar-nos, meu irmão, por muitas maneiras. Mas estou comissionado pelo Senhor a dizer-vos que não deveis centralizar-vos em vós mesmo. Atentai para a maneira por que ouves, por que compreendeis e por que vos apoderais da palavra de Deus. O Senhor vos abençoará no puxardes ombro a ombro com vossos irmãos. Aqueles a quem ele enviou a proclamar a terceira mensagem angélica têm estado trabalhando em uníssono com os seres celestes. O Senhor não põe sobre vós a responsabilidade de proclamar uma mensagem que traga discórdia nas fileiras dos crentes. Repito, ele não está dirigindo ninguém por seu Espírito Santo a arquitetar uma teoria que vai perturbar a fé nas solenes mensagens que deu a seu povo para apresentar ao mundo. Aconselho-vos a não considerar vossos escritos como preciosa verdade. Não seria aconselhável que imortalizasseis mediante a publicação na imprensa aquilo que tanta ansiedade vos tem custado. Não é vontade do Senhor que essa matéria seja apresentada ao povo, porquanto sua atuação será para prejuízo da própria mensagem de verdade que eles devem crer e praticar nestes últimos dias de perigo. Agitar-se-ão continuamente teorias para distrair a mente, perturbar a fé. Aqueles que tiveram a verdadeira experiência no desdobramento das profecias foram feitos por meio destas aquilo que hoje são, adventistas do sétimo dia. Devem permanecer com os lombos cingidos pela palavra e revestidos de toda a armadura. Os que não tiveram essa experiência têm o privilégio de manter a mensagem da verdade com a mesma confiança. A luz que Deus foi servido de dar a seu povo não lhes enfraquecerá a confiança no caminho em que ele os conduziu no passado, mas fortalecê-los-á para conservar firmemente a fé. Precisamos manter firme o princípio de nossa confiança até ao fim. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui estamos sob a terceira mensagem angélica. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, versos de 1 a 5. A mensagem do outro anjo. Assim, a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo pelo outro anjo que iluminou a terra com a sua glória. Essas mensagens confundem-se todas numa só, para serem apresentadas ao povo nos dias finais da história terrestre. Todo o mundo será provado, e todos os que houverem estado nas trevas do erro, quanto ao sábado do quarto mandamento, compreenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. Nossa obra é proclamar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, verso 12, é a advertência a ser dada ao mundo. É uma advertência a nós individualmente. Somos chamados a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Há uma obra a fazer, diz meu irmão: tomar o jugo com Cristo. Assegurai-vos de que vosso edifício se encontra sobre a rocha. Não arrisqueis a eternidade numa probabilidade. Talvez não vivais para participar das cenas perigosas em que estamos agora entrando. A vida de nenhum de nós é assegurada por nenhum tempo dado. Não devíeis vigiar a todo momento? Não devíeis examinarmos acuradamente a vós mesmo e indagar: que será para mim a eternidade? A grande preocupação de toda a alma deve ser: está renovado meu coração? Está minha alma transformada?
Acham-se meus pecados perdoados pela fé em Cristo? Nasci eu outra vez? Estou eu atendendo ao convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Reputais todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, e achais ser vosso dever acreditar em toda palavra que procede da boca de Deus? 2 purificações do templo, 2 chamados a sair de Babilônia. Enquanto mantiverdes firmemente a bandeira da verdade, proclamando a lei de Deus, permite a toda a alma lembrar-se de que a fé de Jesus se acha ligada aos mandamentos de Deus. O terceiro anjo é representado como voando pelo meio do céu, clamando com grande voz. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. A primeira, segunda e terceira mensagens angélicas acham-se todas ligadas entre si. As evidências da verdade permanente, sempre viva dessas grandes mensagens que tanto significam para nós, que têm despertado tão intensa oposição do mundo religioso, não podem extinguir-se. Satanás está constantemente buscando lançar sua sombra infernal em torno dessas mensagens, de modo que o povo remanescente de Deus não distinga claramente sua importância, seu tempo e lugar. Elas vivem, porém, e devem exercer sua força sobre nossa experiência religiosa enquanto o tempo durar. A influência dessas mensagens tem estado a aprofundar-se e expandir-se, movimentando as molas de ação em milhares de corações, trazendo à existência instituições de ensino, casas editoras e instituições médicas. Todas elas são instrumentos de Deus para cooperar na grande obra representada pelo primeiro, segundo e terceiro anjos a voarem pelo meio do céu, para advertirem os habitantes do mundo de que Cristo está para voltar com poder e grande glória. Diz o profeta: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Apocalipse 18, versos 1 e 2. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Que é esse vinho? Suas doutrinas falsas. Ela deu ao mundo um sábado falso em vez do sábado do quarto mandamento, e tem repetido a mentira que Satanás disse no princípio a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes tem ela propagado por toda parte, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, verso 9. Quando Jesus começou seu ministério público, purificou o templo de sua sacrílega profanação. Entre os últimos atos de seu ministério estava a segunda purificação do templo. Assim, na última obra para a advertência do mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. E no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, ouve-se uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18.